Eu sou Eunice Aparecida de Jesus Prudente. Eunice Prudente. Sou professora doutora, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, atualmente professora sênior do Departamento de Direito do Estado aqui da nossa escola. Eu queria ser professora quando era menina. Eu admirava muito as minhas professoras. Eu sempre estudei na escola pública, nunca estudei numa escola privada. Então, eu admirava muito as minhas professoras, pouquíssimos professores na minha época, e eu acho que eu me salvo, por pouco, até em razão da idade, porque eu venho de uma família trabalhadora, mas dos tempos em que a escola pública era melhor que a escola privada, era um excelente ensino, e nós tínhamos uma organização, pedagógica que o Brasil perdeu, porque nos tempos da ditadura militar, que ocorreu entre todas as nações irmãs aqui da América do Sul, foi imposto pelos Estados Unidos da América o sistema MEC-Usaid, que prejudicou muito a nossa educação pública. Mas eu ainda fui talvez um dos últimos a se aproveitar daqueles tempos. Então, os exemplos, assim também familiares, foram muito importantes para mim. Meu pai metalúrgico, minha mãe tecelã, ambos sindicalizados. Discutiam muito questões políticas, sociais, relações de trabalho em família. Era o nosso assunto do dia a dia mesmo. Isto desperta numa criança, num adolescente, o ânimo para uma participação política. Então, além da minha casa, da minha igreja, do meu ambiente, eu tenho também uma convivência na sociedade, e há ali muitos interesses. Então, na minha família se discutiu muito isso. Quando meus pais se aposentam, eles se tornam empreendedores. Então, eu acompanhei tudo isso, me educou. Meus pais não desistiram nunca. No tempo deles, imagine, eles esperaram terminar a Segunda Guerra Mundial para se casarem. Eles se conheceram na Juventude Operária Católica. O Ratzinger acabou com estes movimentos sociais, pelo menos no âmbito da Igreja Católica. Mas foi ali que eles se conheceram e discutiam muito, aí as questões sociais. Nunca mentiram para mim dizendo que o Brasil era uma democracia racial. Quando eu saio de casa para o estudo, para o mundo do trabalho, eu já sei que vou encontrar dificuldades. E como é que eu vou resolver, como é que eu vou enfrentar o racismo? Como vou resolver os problemas raciais? Nas instituições, a importância de um sindicato. Mesmo hoje, se atentarmos para o presidente Lula, ele não tem a chamada alta escolaridade, mas ele tem as informações dos movimentos sociais, sobretudo sindical. O vestibular, eu já fui aprovada em Direito e História, e naquela época a gente podia, agora não é mais permitido, mas naquela época era permitido se frequentar 2 graduações. Então, durante 2 anos e meio, eu fui aluna aqui na Faculdade de Direito, mas aluna também lá no Instituto de História, onde aprendi muito, claro. Depois, como eu precisava trabalhar,
Então deixei o curso de História e fiquei só com o curso de Direito, mas eu pude até fazer essa opção, porque eu tinha sido aprovada no vestibular. E por quê? Porque fiz, né, adivinha, de um bom curso no ensino médio, que na minha época era clássico científico, era uma organização diferente, né? E cheguei aqui. Mas devo também lembrar que as minhas tias paternas, jocistas, ou seja, da Juventude Operária Católica, tiveram uma influência significativa sobre mim. Ana Florência Romão, a irmã mais nova do meu pai, foi presidente nacional da Juventude Operária Católica, conheceu países da Europa, né, exercendo essas funções. Ela não era apenas uma mulher letrada. Essas pessoas me influenciaram muito. A primeira vez que me chamou a atenção a faculdade de Direito foi passando aqui pelo Largo São Francisco para ir a uma reunião na Igreja São Francisco com as minhas tias. E havia uma manifestação pública de alunos. E eu perguntei às minhas tias, eles não têm medo da polícia, eles não têm medo dos generais, porque ninguém pode se pronunciar politicamente, ninguém pode fazer comício. As minhas tias falaram, não, esses são os universitários, nós vamos passar rápido por aqui, porque a qualquer momento pode, né, aí eclodir uma presença, né, da polícia do governo militar. E passamos rápidos e fomos à Igreja São Francisco, não exatamente para rezar, mas sobretudo para discutir, nos termos do Evangelho de São Mateus, a propriedade e outras questões sociais. Mas houve um dia, uma ocasião, que aí eu quis ser advogada, porque eu entrei no prédio. Entro no prédio também pelas minhas tias, que tinham um amigo muito especial, o Fidelis Cabral. Ele era da Guiné-Bissau e fez o curso de Direito aqui na faculdade da USP, e se formou, e ele tinha poucos amigos, não tinha familiares, convidou muitos brasileiros, inclusive as minhas tias, para uma formatura no Salão Nobre, aqui nesse mesmo andar, na Faculdade de Direito. Então, havia muita gente, o Salão Nobre estava lotado. Eu admirei muito toda essa arquitetura tão clássica, todo esse ambiente, né? E aí minhas tias me chamaram a atenção, percebe? Nós somos os únicos negros nessa multidão. Viemos pelo Fidelis Cabral, que está se formando, né? 2 alunos negros, entre quase 300 formando, só 2 negros, um brasileiro e o outro era o africano. Ele nem é daqui. Então veja como não há negros nessa universidade e ela é pública. Falei, nossa, ela é pública como o meu colégio estadual público? Sim, ela é pública, é a Universidade de São Paulo. E a gente conversou um pouco. O Fidelis Cabral, formado aqui, foi ser guerrilheiro na Guiné-Bissau, concluindo lá a luta que o pai dele, Amílcar Cabral, começou, né? E outros, para libertar aquela região do jugo português. Esse histórico chamou muito a minha atenção, primeiro pela coragem dos estudantes nos enfrentamentos, né, da ditadura, a importância de se formar aqui uma pessoa importante como, né, o Fidelis Cabral e outros que passaram por aqui. Aí eu decidi ser advogada. Aí eu decidi, direito, vou prestar aí o vestibular e ocorreu mesmo de eu vir ser aluna aqui. No mestrado, me chamou a atenção, e aí a questão de participação política mesmo, né? Já frequentando a UAB e outros ambientes, encontrei a advogada, né, Orlanda Campos, especialista em direito internacional,
uma advogada negra, que uma vez no encontro da SBPC, ela noticiou a gravidade do fato de, no Brasil, práticas, né, raciais, práticas de preconceito racial, ou seja, discriminação racial, não ser crime. E eu corri atrás desse assunto e comecei a ler e a discutir com o meu depois orientador, professor Dalmo Dallari, essas questões. Né? O que é um crime? O que é crime? Por que aquela advogada é tão importante e que me representava por ser uma mulher negra, não é, muito valorizada na advocacia aqui de São Paulo? Por que Orlando Campos se referia à discriminação racial como crime? O que é um crime? Né? E aí eu vou estudar, eu formada aqui, fui me aprofundando, só que eu tive que ir à história. Porque quem é esse sujeito de direito que eu queria defender e no qual eu também me enquadrava? O negro brasileiro. Então eu tive realmente que ir à história para concluir que esses 400 anos de escravização não se tratava da escravidão do mundo antigo, porque aqui no nosso curso de Direito, até para se aprofundar em algumas questões do nosso direito, nós estudamos 2 semestres de Direito Romano. E lá vem a escravidão. Então é um instituto jurídico do mundo antigo. Mas as ocorrências nesses séculos nas Américas é uma outra situação. Né? Trata-se, então, né, de uma fase do sistema socioeconômico capitalista que, numa fase ainda mercantil, ele chega à industrialização e ele vai precisar de ciência e tecnologia, mas sustentado, suportado pela escravização de pessoas. E essas pessoas eram os africanos e ameríndios aqui nas Américas, sobretudo no Brasil. Há uma outra situação, há um outro status. Então nós temos, né, alguns estados do primeiro mundo que se industrializaram primeiro e sequer são citados na nossa história. A Inglaterra é citada, mas a Bélgica, a Holanda teve um código negro e outros, né, a Suíça, né, os condados que depois formaram a Suíça no século XIX. Então são regiões do mundo que hoje concedem aos seus povos melhor qualidade de vida do que aqui o capitalismo brasileiro, mas é verdade. Lucraram e muito com o tráfico de pessoas e com a escravização que ocorreu aqui. Né? Então, concluo ainda a dissertação de mestrado, mas ela traz uma tese. Né? A discriminação racial é um crime. Né? Vai ferir a vítima, com certeza, nos seus direitos lídimos fundamentais de ir e vir, de conviver, porque a discriminação no mercado de trabalho é uma realidade entre nós, chegando ao ponto, né, de nós observarmos, e aí está a mídia livre noticiando, discriminação racial nas relações de consumo. Não é porque a pessoa não tenha dinheiro, é porque ela é preta mesmo, porque ela é negra, etc. Né? Então, a comunidade negra, com certeza, mas também fere toda a sociedade. Aquele que utilizou o outro como coisa, aquele que humilhou, né? Aquele que torturou, que aplicou pena de morte. Aí está todo o histórico, né, dos séculos da escravização, também ficou muito atingido. Não por acaso, nós vamos encontrar o Brasil nos rankings negativos da violência. Violência contra a mulher, violência em família, essa violência inexplicável contra, né, a população LGBTQI+. Porque a sexualidade do outro me incomoda tanto a ponto de matá-lo. E o pior,
os ataques à população LGBTQI+, vêm com requintes de crueldade. Vejam, a conquista da Lei Maria da Penha. Que conquista, né? Com base nessa Constituição de 88, que tem realmente o nosso semblante. Os movimentos sociais participaram dessa Constituinte de 88. O artigo 226, parágrafo 8º, tem lá a disposição sobre como enfrentar a violência em família. Mas não houve nenhuma providência até a cidadã Maria da Penha Guimarães, né? Ela é bioquímica, ter sido vitimada por 2 tentativas de morte, se tornar cadeirante. Então, a conquista da Lei Maria da Penha em 2008, em 2006, melhor dizendo, foi muito importante para o Brasil e para o mundo, etc. Mas há dificuldades na aplicação dessa lei. Porque, muitas vezes, esse agressor não é o réu comum. Então, toda vez que chega a uma determinada classe social e o criminoso, né, tem nível universitário, é um homem branco, essas universalidades, né, seria um homem comum. E nós que advogamos pelos direitos humanos temos muito medo dessas universalidades. O homem comum, a mulher honesta, a criança quietinha, né, é um horror. Quais são as funções do poder? O legislativo, o executivo, o judiciário, o Ministério Público, né, são essas funções do poder, né, precisam cumprir o que está constitucionalizado. O guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal, mas ele mesmo precisa muitas vezes se olhar para fazer as devidas cobranças. Nós, os cidadãos, precisamos ser consultados, né, para darmos o passo à frente agora para efetivar um Estado democrático de direito. Nós votamos. Nós tivemos uma participação política significativa, mas e as consultas populares, né? E o plebiscito, e o referendo, e a iniciativa popular, e outras consultas, outras formas, né, de se consultar multidões, que estão previstas na Constituição, sobretudo no artigo 49, que traz as competências do Congresso Nacional, mas nunca somos consultados, nunca somos convocados para opinarmos, né? Então, é preciso aprimorar, sim, a participação política. A USP já, né, há mais de uma década, recebe 50% dos vestibulandos das escolas públicas. Então começam a aparecer aqui pessoas que têm semelhanças comigo, porque vêm também de famílias trabalhadoras. Então eu acompanhei todo esse processo. Mas depois começam a aparecer as caras pretas, né? Então são alunos e alunas negros, a partir da disposição das políticas de ações afirmativas via cotas. Então, isto, para mim, né, como mulher negra, cidadã negra nesta sociedade, é muito importante, porque eu estou vendo, né, a democratização do nosso direito, estou vendo questionamentos que outros alunos não faziam. Por quê? Porque, como é do conhecimento de todos, durante décadas e décadas, essa escola aqui é centenária, ela é anterior, ela vai fazer 200 anos, ela é anterior à própria Universidade de São Paulo. Então, ela servia uma elite, né? E eles têm outros objetivos, outros pensamentos. Então, o próprio direito vai ser, né, agora alterado
com os questionamentos, com as pesquisas desses alunos. Encarceramento em massa, por exemplo, né? O tratamento que os órgãos, né, de segurança pública concedem aos cidadãos. Então, chegar na sala de aula hoje e perguntar quem já foi abordado pela polícia na rua, os alunos brancos não sabem nem do que você está dizendo, mas os alunos negros todos levantam a mão. Já vai mudar muito a discussão e como vamos encarar o direito à honra, né, a dignidade da pessoa. Então, as contribuições dos cotistas para o direito e para outras áreas do conhecimento é impressionante. Tenho conhecimento de que lá na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, há frescos que estão muito presentes na nossa literatura e há muito tempo, são africanos, né? Os alunos vêm questionando e pesquisando, não, é lá da África, de uma etnia, etc. O mesmo vai ocorrer em outras áreas do conhecimento, né? Então vejam a nossa tributação forte, expressada, né, no consumo de todos os bens, inclusive de alimentos. Consequentemente, quem é no Brasil, né, o contribuinte aí dos tributos, sobretudo dos impostos? A população trabalhadora. E nessa população trabalhadora está aí os 53% dos negros brasileiros, etc. Nós temos, né, intelectuais e pensadoras negras, né? Veja, Jamila Ribeiro, mas antes dela, né, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, que pensou o GLE10, Instituto da Mulher Negra, a Jurema Werneck, no Rio de Janeiro, que pensou também uma instituição que se chama Crioula. Vejam que são instituições que nos informam, que mantêm cursos de formação profissional, que discutem questões políticas. O GLE10 tem um jornal eletrônico com as notícias do dia e de todo o mundo, né? Então, vejam o nível de instituições que foram pensadas e são administradas por mulheres negras, e há muitas outras, né? Nós temos também o Aquatune Lab, né? Que é uma outra instituição de juristas negras, né? Negros também, mas dirigido por mulheres. Então, neste momento, falar em mulher negra, brasileira, americana, caribenha, né, significa um movimento social unido, forte, com muitas contribuições para a sociedade, onde se visualiza não só a questão étnica, mas também a questão socioeconômica. E parabéns aí à Associação, né, dos Juízes para a Democracia, que vem há muito nos fortalecendo e contribuindo. Eu sou gestora pública e sei muito bem disso.